Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, bem-vindos ao programa Cristo Consolador, que vai ao ar todos os dias às 18 horas pela nossa web rádio, pela nossa web rádio Cristo Consolador, ao programa Refletindo com Jesus. Eu espero que vocês já tenham acionado o sininho, se inscrevam no canal, se ainda não se inscreverem, assistam os nossos programas, participem aqui conosco, sempre um programa para nos auxiliar no nosso dia a dia de estudo, de reflexão da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Hoje nós vamos falar sobre Maria, Mãe de Jesus, e Jesus, sobre a relação desses dois espíritos superiores. Bem-vindo, quem já está aqui, quem chegar depois. Vamos agora fechar nossos olhos, acalmar os nossos corações, fazer a nossa oração ao Mestre, nosso irmão maior, Jesus, para que nós possamos estar com Ele. Para que durante esses poucos momentos que aqui estamos juntos, possamos refletir, estudar, aprender um pouquinho mais sobre nosso Mestre, para nos auxiliar na nossa vida, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, que possamos estar contigo. Obrigada. Bom, queridos, a gente sempre imagina que a relação de Maria com Jesus, né? Tudo que nós aprendemos sobre esse espírito que recebeu Jesus como filho aqui na Terra. O que nós já aprendemos sobre a nossa relação com Jesus, a nossa, todos nós, da humanidade, do nosso planeta Terra. O que nós aprendemos, o que nos ensina, né? Nos ditam os Espíritos, nos ensina a doutrina, que Jesus nasceu como nós, foi criado por Deus, simples e ignorante, como todos nós. Não recebeu nenhum privilégio diferente do nosso. O que ele recebeu de Deus foi exatamente o que nós recebemos, né? O dom da vida. E a partir do próprio esforço, ganhamos o livre-arbítrio e a possibilidade de crescer, cada um de acordo
com a sua vontade, com o próprio trabalho. E Jesus não foi diferente de nós. Deus sempre nos auxiliando, nos amparando e dando a oportunidade de seguirmos um caminho melhor, porque todos nós nascemos para a felicidade, para aprendermos a sermos uma só família, para tratar e aprender a ser tratado como irmãos e aprimorar, né, e sublimar o amor. Nós estamos ainda aprendendo. Jesus já aprendeu. E quando ele passou por todas as etapas que nós estamos passando agora, seja de forma lenta ou rápida, isso nós não sabemos, né? Podemos imaginar que Jesus chegou mais rápido ao patamar que estava, porque o Espírito continua evoluindo, então, ou seja, há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus estava de uma forma e hoje está ainda mais iluminado. Por quê? O crescimento não cessa, ele continua. E ele, em determinada ocasião, recebeu de Deus a incumbência de cuidar de nós. Recebeu o planeta Terra, cuidou do planeta, para que depois nós pudéssemos habitá-lo. Aí nós podemos pensar, Jesus fez isso sozinho? Certamente que não. Por quê? Se todos nós aqui na Terra temos na nossa vida, no nosso dia a dia, nossos companheiros que são familiares, nossos companheiros de trabalho, de estudo, e é de acordo com a nossa evolução, porque estamos todos aqui no mesmo plano, né? Às vezes a gente se acha um pouco pior, um pouco melhor do que os outros que estão aqui. Nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. É difícil entender quando a gente vê tanta dureza e tanta dificuldade no nosso dia a dia, tanta dor acontecendo ainda, mas estamos todos nessa fase de transição, de crescimento. Cada um de nós, as coisas que agora nos escandalizam, né? Como diz Emmanuel em um dos seus livros, psicografado por Chico Xavier, nós também vivemos. Nós também os tivemos assim, por isso não devemos julgar. Então, voltando, Jesus já era um espírito evoluído antes da Terra existir, do nosso planeta Terra existir. Isso nós já aprendemos, né? Os planetas nascem, vivem, morrem, né? Um dia vai acontecer isso com o nosso planeta, daqui a não sei quanto tempo, visto que ele já existe, supostamente, né, há bilhões e bilhões de anos, supostamente, digo assim, é claro que há muito tempo, mas nós não sabemos exatamente quando. São estudos que são feitos agora. E é claro que quanto mais a ciência for avançando, novas coisas descobriremos. Então, desde o início, Jesus já era um espírito evoluído, tanto que recebeu de Deus a tarefa de cuidar aqui da Terra. E cuidar com toda uma equipe, né? De amigos espirituais, de trabalhadores também evoluídos, para acompanhar o nosso planeta, para acompanhar o crescimento do nosso planeta, o nosso nascimento, a nossa colocação aqui, né? Se alguns de nós começaram a existir, a encarnar aqui nesse planeta como primeira vez, e alguns que vieram de outros e que passaram a encarnar aqui e reencarnar aqui, né? Porque é como uma escola. Então, nós nascemos, morremos, renascemos e vamos aprendendo e procurando ser melhor a cada encarnação. E quando Jesus achou que era a hora conveniente para preparar a sua encarnação aqui no planeta, para poder deixar para nós o exemplo do seu evangelho, o seu exemplo, né, o caminho a seguir,
ele se preparou com toda uma equipe. Ele não se preparou sozinho. Ele teria que ter quem iria recebê-lo. Quem iria recebê-lo como filho, quem iria acompanhá-lo aqui na Terra e quem iria acompanhá-lo no plano espiritual também. Porque é claro que ele continuou sendo amparado. Nós temos apenas uma pequena noção do que Jesus podia fazer naquela ocasião, do quanto ele estava ligado aqui ao plano terreno e ao plano espiritual ao mesmo tempo. Você é um espírito leve, já sublimado. Então, ele tinha a condição de estar o tempo todo em contato com a equipe que habita o plano espiritual, que estava também aqui amparando e cuidando daquele momento para que fosse vitorioso o plano de Jesus de nos auxiliar para que nós tivéssemos dali para frente as orientações do Evangelho. E quando foi que isso começou? Se nós pensarmos um pouquinho, né, a gente pensa lá atrás, Moisés, mas nós devemos imaginar que antes disso, podemos, né? Que antes disso, nós tivemos outros que chegaram para preparar o ambiente, né, do nosso planeta, para que depois Jesus aqui encarnasse. E ele mesmo preparando toda essa etapa. Então, quando nós pensamos numa transição agora, essa transição já estava acontecendo há muito tempo atrás. A partir do momento que Jesus e sua equipe começou a fazer a programação da encarnação de Jesus aqui, de que ele trouxesse a sua mensagem, deixasse para nós a de eterno, né? Porque a mensagem dele é eterna, é imortal. Isso tudo foi preparado muito antes. E já era um período de transição. Muitas vezes nós ficamos questionando aqui quando é que a Terra vai passar de provas e expiações para um planeta mais adiantado, né? Qual será esse período de transição, quando nós já não teremos a presença maior, será do bem, já não teremos tanto o mal, ainda teremos, mas já será diferente aqui na Terra? Isso depende de cada um de nós, depende da mudança de cada um de nós, e essa mudança não acontece rápido, não acontece de uma hora para outra. Então, quando Jesus se preparou para vir, se prepararam também os espíritos que aqui estariam. E aí nós estamos falando exatamente de quem? De Maria, da mãe que recebeu Jesus aqui, da mãe terrena de Jesus. Nós já aprendemos que, enquanto espíritos, nós encarnamos e reencarnamos, ora podemos ser pais, ora podemos ser mães, ora podemos ser filhos e irmãos, dos espíritos que estão ali próximos, daqueles que nos são afins. Nós ainda pensamos muito na lenda, né, da alma gêmea, que seria as duas metades da laranja, mas Deus não criou nenhum espírito e dividiu ele ao meio. Todos nós somos únicos. O que acontece é que, através do convívio, da afinidade, nós vamos nos ligando a espíritos afins que amamos, porque a intenção é justamente essa, que possamos aprender a amar e que sigamos amando, até que nós possamos amar toda a humanidade da mesma maneira, o que ainda não conseguimos. Por enquanto, ainda amamos mais aqueles que são mais próximos de nós, nossos companheiros, nossos filhos, nossos amigos, nossos netos, enfim, aqueles que estão mais próximos, nossos amigos. Nós não amamos ainda igualmente a toda a humanidade, mas um dia isso acontecerá. Tem uma oração muito bonita que diz o seguinte: obrigado, Senhor, por aqueles que me amam, e obrigado por aqueles que um dia vão me amar. Esses me fazem caminhar um pouco mais, e sabemos que o amor é o nosso destino final. Então, é o nosso destino final.
Maria, quando encarnou aqui na Terra, aí nós não sabemos se ela tinha encarnado ou não antes da Terra. Ela poderia também ter encarnado pela primeira vez aqui na Terra, porque já era um espírito evoluído, já estava preparado para encarnar como mulher, receber Jesus como seu filho e seguir com ele, né? E ainda seguir a tarefa depois que ele for. Isso é muito fácil da gente entender, eu costumo colocar assim de uma forma muito simples, que é no nosso dia a dia pensar, se nós trabalhamos, precisamos deixar o filho, a mãe que depende da gente, ou o pai, ou alguém que nós amamos muito, que depende de nós vamos deixar aos cuidados de alguém que nós confiamos, ou nós vamos deixar aos cuidados de qualquer pessoa? Então, certamente, Maria, para receber Jesus como filho, para cuidar dele, né? Para receber em seu ventre, porque podemos imaginar a pureza desse espírito. É muito difícil para um espírito puro, mais elevado, encarnar aqui na Terra, que ainda tem tanta maldade, tanto sofrimento, que nós ainda somos tão atrasados em muitas coisas, e somos, né? Basta ver, eu estou pensando aqui, pelo menos aqui eu estou falando do Rio de Janeiro, mas nós tivemos chuva anteontem para ontem, e foi muito triste. Muitos lugares ficaram alagados, muitas famílias perderam tudo. Então, imaginando o sofrimento assim por conta de uma situação que já poderia ter sido sanada, mas que nós todos, seres humanos, ainda não conseguimos superar. Isso sem contar as guerras, as lutas, que ainda existem pelo mundo todo. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, que está aqui no nosso miúdo, no nosso dia a dia, quantas vezes nos aborrecemos com coisas tão pequenas, tão sem valor real. Então, certamente, Maria precisava ser um espírito já evoluído da equipe de Jesus. Assim como ela, cada um dos que participaram do período em que Jesus esteve aqui encarnado, os apóstolos, né? Seu pai José, porque a gente sempre pensa, a mãe é o mais importante. Não, não é verdade. A família sempre, o pai, a mãe, os companheiros, aqueles que cuidam, são importantes na vida da criança. E Jesus nasceu um bebê. Então precisou de alimento, precisou de cuidado, precisou de carinho, de atenção, de ensino. Porque a gente sabe que quando o espírito está encarnado, logo no início, é toda uma dependência. Por mais evoluído que Jesus fosse, ele precisava daqueles primeiros cuidados, para que o corpo que ele habitou pudesse ficar forte, para que ele cumprisse a tarefa programada. Então, os pais que receberam Jesus, os familiares, aqueles que estavam próximos dele, eram parte integrante do equipe. Tinham que estar preparados, ainda mais num ambiente tão hostil, de tanta dificuldade. Nós podemos comparar as dificuldades mais básicas que alguns nós ainda enfrentam hoje. Basta lembrar da questão do saneamento. Então, teria que haver um preparo. E a questão moral, que é muito maior, né? Diante de um lugar que estava sendo tomado e cuidado por um grupo dominante, que eram ali os dominados, que deviam àqueles que estavam, né, no caso, na época, os romanos. Enfim, mas o que a gente tem que falar um pouquinho é sobre esse espírito, né, essa mulher, e a ligação dos dois.
Aí eu peguei aqui, quem não leu ainda, gente, vale a pena. Ó, Maria, Mãe de Jesus, é uma coletânea aqui organizada por Edson Carneiro, que tem trechos aqui psicografados por Francisco Cândido Xavier, nosso tio Xavier, e do Ivone Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira, querida Ivone. E a gente tem aqui logo no iníciozinho, acabei de marcar e desmarcar. Deixa eu colocar aqui os comentários. Ai, queridos, muito obrigada. Tá, Robertina, sempre aqui, a Célia, obrigada por estarem aqui. Eu sei, quem quiser deixar aqui seu recadinho, tá bom? Depois compartilhar também o nosso estudo. Então, esse trecho aqui fala o seguinte, olha, Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo, que o tempo logo destrói. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, operadora de Jesus, cooperadora de Jesus. Com quem a gente coopera? Quando nós estamos em trabalho conjunto, quando nós estamos numa tarefa, né? Então, aqueles que estão junto conosco são os cooperadores. Maria é cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, ou seja, na evolução do nosso planeta, né? Quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, venha a nós o vosso reino, oramos ao Pai, Pai nosso, venha a nós o vosso reino. Não é que o céu chegue até nós, né, o que nós imaginamos céu, mas é que a terra se torne um reino de Deus, de amor e de bondade. Nesse sentido, que está sendo construída aqui no coração humano, ou seja, a mudança precisa ser nossa. Porque todo o planeta reflete a nossa mudança, o nosso crescimento. E que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito, palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. A gente podia ficar falando aqui sobre Maria por várias horas, dias até, né? O nosso tempo é pequeno. Eu posso até voltar com algumas outras páginas depois, em outra hora, mas eu queria ler para vocês um pouquinho sobre o momento em que Jesus foi preso, né? E aqui nesse livro fala sobre a relação dela. Eu acho muito interessante. Vamos falar um pouquinho, não vou nem ler. Falar um pouquinho. Eu, quando li, fiquei pensando como mãe, né, nessa encarnação, no sentimento que nós temos em relação aos nossos filhos quando estão passando por qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade que seja. Vamos colocar aí por aqueles que amamos. Não só os filhos, mas aqueles que amamos. E Maria sabia da tarefa de Jesus, mas ela não imaginava, né, que Jesus fosse passar daquela forma que passou pelo Calvário. E por quê, né, gente? Porque ela podia até saber antes. Quando nós encarnamos, nem tudo, para a maioria de nós, quase nada lembramos, né? Temos alguns flashes reconhecemos alguns lugares como, já passei por aqui, sonhamos alguma coisa do que já vivemos, mas nós não lembramos. Isso faz parte da misericórdia de Deus, para poder facilitar o nosso caminho. Então, imaginamos que Maria também não tinha
a lembrança de que Jesus passaria pela situação que passou. E no momento em que ela soube que ele tinha sido preso, ela correu até ele. E a primeira vontade que ela teve foi de buscar por ele, de se aproximar dele. E ele olhou para ela, apenas com o olhar, ele fez com que ela se acalmasse e entendesse que era necessário que ele passasse por aquilo. Mas no caminho até chegar a Jesus, ela foi como qualquer mãe iria. Porque na minha concepção, aí eu digo a minha concepção mesmo, não nos basta, sabe? Não basta que saibamos que aquilo é necessário, ou é como levar uma criança a tomar uma vacina, ou a cadeira do dentista, ou a gente mesmo quando tem que ir. Nós sabemos que a dor é necessária para o nosso bem, é para o bem daquele que amamos. Mas é muito difícil, de qualquer forma, passar por ela. Maria foi pensando e orando e falando e conversando com Deus para que cuidasse do seu filho, para que não deixasse que nada de mal acontecesse a ele. Porque naquele momento ela era a mãe de Jesus, apenas a mãe. Mas quando ela encontrou com ele, ela voltou a ser a sua companheira de equipe. Ela voltou a entender ali que ele teria que passar por aquela situação. E ela passou junto, sofrendo, porque por mais que nós saibamos, a gente sofre junto, não é verdade? Quando nós temos que dar uma medicação que é ruim, que dói, né? Uma injeção que seja, a gente não sofre junto. Imagine, diante da atrocidade, da injustiça, por um espírito tão puro, se Maria, naquele momento, não passava por um sofrimento atroz. Mas ela continuou, esteve com ele, esteve ao lado dele. E antes de Jesus desencarnar, ele apontou João para que ela estivesse com João, para que João estivesse com ela, para que eles se cuidassem, porque ela ainda tinha tarefa que ela cumpriu. Quantos espíritos ela continuou ajudando ainda aqui enquanto estava encarnada na Casa do Caminho. E quando foi o momento do seu desencarne, quando Jesus esteve para acompanhá-la ao plano espiritual, ela pediu que primeiro ela fosse ao cárcere, né, onde estavam vários espíritos que iam passar por tortura atroz, né, pelo circo, como era chamado, e ela chegou e inspirou que eles cantassem. E ali ela ficou acalmando cada um daqueles espíritos para que ela pudesse ir um pouco mais tranquila, deixá-los ali um pouco mais tranquilos e seguros de que seriam resgatados em breve, né? Que logo, logo eles estariam juntos no plano espiritual. E depois disso, querido, ela deixou de trabalhar? Não. Nós já compreendemos isso, não é? Que aquilo que nós chamamos de céu, ou seja, o plano superior, não é um lugar onde nós ficamos deitados, sem fazer nada. Não. É um lugar de trabalho e de amor. É um lugar de amparo. Os que ainda não conseguiram chegar a esse patamar, a todos nós que aqui estamos. E Maria tomou a todos nós como mãe. Passou a ser realmente a mãe da humanidade, do nosso planeta. Então, ela continua hoje ao lado de Jesus, cuidando de nós. São tantas as mensagens. Quem é que nunca orou a Maria, nunca pediu o seu apoio, mesmo que nunca pediu, recebeu, né? A gente sabe que a compreensão é diferente de
de uma religião para outra, mas isso não faz com que Maria se modifique. Ela continua evoluindo, assim como Jesus, e sendo a mãe de todos nós. Bom, queridas, é muito pouquinho, né? Muito pouquinho para falar sobre Maria, mas eu acho que a gente pode compreender um pouquinho. Eu vou ler uma das passagens aqui para nós, só para a gente terminar, a de João de Deus aqui, que é a oração a Maria. Vós que sois a mãe bondosa de todos os desvalidos, deste vale de gemidos, mãe piedosa, sublime estrela que brilha no céu da paz, da bonança, do céu de toda esperança, maravilha, Maria Consolação. Dos pobres, dos desgraçados, dos corações desolados na aflição. Compadecei-vos, Senhora, de tão grandes sofrimentos, de todo mundo de tormentos que apavoram. Livrai-nos do abismo tredo, dos males, dos amargores, protegei os pecadores no degredo. Estendei o vosso manto de bondade e de ternura sobre tanta desventura, tanto pranto. Concedei-nos vosso amor, a vossa misericórdia, dai paz a toda discórdia, trégua à dor. Vós que sois mãe carinhosa dos fracos, dos oprimidos, deste vale de gemidos, mãe bondosa. É de João de Deus. Então, que cada um de nós entenda no seu coração, né? No nosso coração, que nós somos sempre muito, muito amados. Amados por Deus, amados por Jesus, amados por Maria. E que sempre, sempre que nós nos sintonizarmos com eles, eles estarão conosco. Assim, facilitando o nosso crescimento e a nossa luta diária. Espero que a gente se encontre em breve. Um beijo a cada um de vocês. E lembrem, quem puder, olha, eu acredito que é fácil buscar. Esse livro é belíssimo. Maria, Mãe de Jesus. Boa noite, queridos. Jesus esteja com todos nós. O melhor, que nós estejamos sempre com Ele. Fiquem bem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.